Hoje tivemos mais uma reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito do Cachoeira. Está presente no plenário do Senado o senador Vital do Rego, que preside esta Comissão Parlamentar de Inquérito e tem se esforçado para que ela alcance os seus objetivos, cumprindo o dever do Parlamento de investigar um escândalo que ganhou enorme proporção, provocando indignação nas pessoas de bem desse país. Mas é preciso que esta CPI seja redirecionada para que ela possa responder a questões que são suscitadas no dia a dia pelos brasileiros que acompanham este lastimável escândalo que teve origem em operações realizadas pela Polícia Federal e prossegue com as investigações desta CPI no Parlamento brasileiro. O que dissemos hoje durante a reunião é que fica patente existir uma organização além dos limites do Parlamento com o objetivo de selecionar aqueles que devem ser atingidos pela comissão e aqueles que devem ser poupados, limitando o raio de ação daqueles que querem investigar o que é essencial para o país. E nesse momento não há nada mais prioritário do que investigar corrupção na administração pública brasileira. A partir da organização criminosa liderada por Cachoeira, com envolvimento de empresas que operaram diretamente com dinheiro público, com tráfico de influência, pagamento de propina, contratos privilegiados sem licitações públicas, aditivos que extrapolam os limites possibilitados pela legislação vigente no país e, sobretudo, o superfaturamento de obras, através da empresa Delta, que encontrou em Carlos Cachoeira o grande traficante de influência junto ao poder público do município, do Estado e da União. Enquanto ouvíamos hoje um arquiteto que nada tinha de relevante a dizer, que nenhuma contribuição tinha a oferecer à Comissão Parlamentar de Inquérito, adiávamos a convocação de Fernando Cavendish e de Luiz Antônio Pagô, que são depoimentos essenciais nesta hora para que a Comissão Parlamentar de Inquérito possa aprofundar as investigações e avançar na direção de um relatório final que atenda às expectativas do país. Como não ouvir Fernando Cavendish? Tem em mãos um relatório que buscou em uma amostragem apenas verificar o repasse de recursos da União através do DENIT à empresa Delta, com 2 contas bancárias no Rio de Janeiro e delas para uma conta bancária da empresa Alberto Pantoja, que por sua vez repassava recursos a integrantes do esquema Cachoeira. E verificamos que dos repasses de 800 milhões de reais em determinado período, que vai de maio de 2010 a abril de 2011, 800 milhões repassados do DENIT para as 2 contas da Delta, 30 milhões foram transferidos à conta da empresa Alberto e Pantoja, que redistribuía esses recursos, pulverizando-os entre vários dos integrantes do esquema Cachoeira que estão sendo investigados atualmente. Num outro relatório, nós pudemos verificar o crescimento exuberante da empresa Delta
com contratos generosos que passaram a ser celebrados com o governo federal, a partir da influência de Carlos Cachoeira. De 99 a 2012, a empresa assinou contratos da ordem de 5.785.452.228,11. Foram 610 contratos celebrados nesse período. O crescimento se dá, sobretudo, a partir de 2004, quando 73 contratos foram celebrados, no valor de mais de 484.500.000 reais. Coincidentemente, no ano eleitoral, o valor dos contratos era elevado. Na véspera do ano eleitoral e no ano eleitoral. Veja, por exemplo, em 2009, véspera das eleições de 2010, tivemos 1.042 bilhões de reais em 43 contratos celebrados e mais 974 milhões no ano de 2010. Nas eleições de 2006, tivemos 679.789.000 reais de contratos assinados pela empresa Delta com o governo federal. Portanto, nesse período, 5.780 bilhões. Com dispensa de licitação, foram 384.560.000 reais em 69 procedimentos. Portanto, mais de 380 milhões de reais sem licitações. A amostragem, composta de 80 contratos fiscalizados pela CGU, revelou que o valor contratado com a empresa Delta foi da ordem de 1.710 bilhões de reais em 80 contratos entre 2002 e 2011. E nesses 80 contratos tivemos 196.180.000 reais de aditivos concedidos. Aditivos que extrapolam os limites possibilitados pela legislação vigente no país. Todos sabemos que a legislação autoriza aditivos até 25% do valor original do contrato. Pois bem, nos contratos com a Delta, nós tivemos aditivos de 51%, de 49%, de 45%, 41%, 42%, 42%, 39%, 46%, 51%, enfim, aditivos que privilegiam uma empresa desrespeitando a legislação vigente. Em 80 contratos, eu repito, foram 176 milhões de reais de aditivos concedidos. Aliás, 196 milhões de reais concedidos como aditivos. As irregularidades somadas pela CGU alcançam a cifra de 73.740.000 reais nestes contratos, que foram utilizados como amostragem para a verificação das irregularidades. Portanto, diante desses fatos, acrescendo-se as informações prestadas por Luiz Antônio Pagô, ex-diretor do DENIT. Em seu período, nós tivemos aditivos que elevaram os contratos da Delta com o governo em cerca de 60%. Em seu período, nós tivemos 4 bilhões e 100 milhões de reais de empenho a favor da Delta. E apesar desta generosidade do governo, o senhor Luiz Antônio Pagô afirmou que caiu do DENIT
por força de um bicheiro e de um empreiteiro. Ele foi derrubado do DENIT pelo bicheiro Carlos Cachoeira e pelo empreiteiro Cavendish. Ora, senhor presidente, com todos esses benefícios, com todas essas concessões, com todos esses favores, ele responsabiliza os favorecidos pela sua demissão? Há algo estranho nesta afirmativa. Se não concordava com esses aditivos, certamente recebeu ordens para concedê-los e deve dizer à Comissão Parlamentar de Inquérito de quem partiu a ordem para a concessão desses aditivos generosos. E da mesma forma, o senhor Fernando Cavendish, que afirmou comprar senador por 6 milhões, que com 30 milhões conquistaria qualquer obra no governo. É preciso que ele venha e diga, mas é preciso que, além de dizer quem ele compra, quem ele consegue comprar, é preciso dizer qual a mágica que ele realizou para alcançar mais de 5 bilhões e 700 milhões de reais do governo federal nesse período de governo. Nós somos obrigados a afirmar que há uma relação de promiscuidade que implica superfaturamento de obras. Estou concluindo, presidente. A concessão de aditivos desonestos, o tráfico de influência, o pagamento de propina, enfim, a organização de um esquema de corrupção que leva o país a assistir impunemente à evasão de divisas com remessa para o exterior de forma irregular de recursos que têm origem nos cofres públicos. Portanto, a essência da investigação está na convocação de Fernando Cavendish e de Luiz Antônio Pagô e na quebra do sigilo bancário, fiscal e telefônico do principal responsável por esta empresa que fez milagres nos últimos anos ao obter contratos extremamente favorecidos do governo federal e governos estaduais também, além dos governos municipais. É por essa razão que nós aguardamos também, e o presidente gravações que não chegaram à CPI, vídeos que, segundo especulações, trarão revelações importantes sobre esse esquema de corrupção, mas que não chegaram ainda à Comissão Parlamentar de Inquérito. E nós estamos aguardando. Obrigado, senhor presidente.